Boa noite para você que nos acompanha pelas redes sociais, onde quer que você esteja nesse momento, que você sinta o Espírito de Deus, que você sinta a presença dele em sua vida. Mais uma semana começa, ela é desconhecida para nós, mas que você entregue sua vida nas mãos desse Deus e deixe ele conduzir sua vida, pois nós não sabemos do amanhã, mas ele sabe, e que tenhamos uma semana maravilhosa em seus braços de amor. Nesse momento, então, nós vamos convidar ele para que ele faça presente aqui e aí onde você está também, para adorar e exaltar o seu nome nesse momento. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos nessa noite, por favor, que possamos ser transformados desse culto. Em nome de Jesus, amém. No livro de Salmos, capítulo 105, versículo 1 a 3, diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que o buscam, Senhor. Vamos celebrar, vamos exaltar o nome desse grandioso Deus. Jubilosos te adoramos. Hino 14 do nosso inário. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém. Amém. Continuando ainda no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Eu gosto muito desse hino. Nos cultos de pôr do sol em casa, os cultos que fazemos, nós gostamos muito de falar sobre o céu, sobre Jesus. E esses dias a Sofia, ela falou para mim, falou assim: mamãe, Jesus deve ser muito lindo, né? Eu falei: filha, eu não tenho dúvida que ele deve ser, a gente não consegue nem imaginar a beleza de Deus. E essa beleza de Deus, ela é tão linda, ela é tão rica, que por onde nós passamos, na natureza que ele criou, tudo que ele fez para nós, é nós olharmos e nós vemos essas belezas. Quão maravilhosas são as obras de Deus. Além dele ser lindo, esse Deus maravilhoso, ele fez também coisas lindas para nós apreciarmos e nós queremos logo viver a eternidade com ele, contemplar tudo que ele fez para nós. Vamos cantar então o hino Lindo és meu mestre, essa declaração de amor para Jesus.
Muito bem, boa noite para você. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus esteja no seu e no meu coração, amém? Muito bem, hoje é o primeiro dia da semana e nós teremos na pregação desta noite o professor Isaac abrindo a palavra. E neste mês de maio nós queremos trazer esperança para você. Por isso alguns temas foram separados para estas noites de domingo. Esperança em meio às crises financeiras, esperança para as famílias, esperança de cura nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, esperança nos relacionamentos, esperança para a ressurreição. Um dia nós seremos restaurados à imagem do Criador. Para isso nós precisamos ter esperança naquele que nos formou e prometeu um dia voltar a este mundo. Portanto, não perca nenhum domingo, não perca nenhum culto. Nós teremos mensagens especiais, trazendo esperança para os nossos corações. Portanto, feche seus olhos para o início desta programação e nós vamos falar com Deus. Pai querido, nós louvamos ao Teu nome, porque o Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração. E a cada família nesta terra, o Senhor tem provido o sustento, o alimento, as possibilidades de crescimento. Mas, Pai querido, muitos estão sofrendo, talvez com a perca da saúde, talvez com a perda de um emprego. Portanto, nós queremos trazer esperança para essas pessoas. Da mesma forma que o Senhor conduz a nossa vida, queremos que o Senhor possa abençoá-los também e eles aceitarem o plano da salvação em Cristo Jesus. Ah, Senhor, quão ansioso estou. Nós estamos de um dia ver Jesus voltar. Como foi mencionado no louvor, nosso maravilhoso Jesus. Um dia nós estaremos face a face. Mas enquanto esse dia não vem, Pai querido, nós queremos estar em Tua presença neste mundo através do Teu Santo Espírito. Esse mesmo Espírito possa iluminar o pregador desta noite, o professor Isaac, para que ele possa abrir a palavra, ser inspirado pelo Teu Santo e bom Espírito e trazer conforto aos nossos corações. Abençoe toda essa programação, tudo que for feito, falado, cantado, tudo possa ser dirigido por Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tudo coopera pro bem e às vezes não vemos como pode ser. Surpresas que a vida reserva a nós não irão surpreender a Deus. Nosso Pai sabe o que é melhor, mas seu caminho não é o meu. E se a tristeza chegar e ninguém se importar, que eu possa então me lembrar. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei.
Ele conhece o futuro e guarda-me em suas mãos de amor. Nossa esperança está em Deus, segurança nele achei. Incomparável é o seu amor, nos guiará em paz. E como oleiro está moldando-nos para um dia sermos como Ele é. Deus é tão sábio para enganar-se. Deus é tão bom, não falhará. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei. Ele tão somente é fiel. Ele sabe o que é melhor Pra mim. E quando eu não entender, quando eu não o ver, nem sua mão perceber, confiarei, confiarei, Amém. Olá, boa noite para você, esse primeiro dia da semana. É um prazer estar aqui nessa igreja mais uma vez. Meu nome é Isaac Neri, eu frequento a igreja do Jardim das Palmeiras e fui convidado pelo William para estar aqui pregando, partilhando a palavra de Deus com você nesta noite. E eu agradeço o convite e que Deus possa nos abençoar, tanto a mim, que vai expor a palavra, quanto a você, que irá recebê-la, que ela possa fazer a diferença na minha e na sua vida. Antes de começar a abrir a palavra de Deus, gostaria que você orasse, assim como você está mesmo, em sua casa. Feche seus olhos. Pai Santo que está no céu, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por mais um dia de vida, de saúde, por mais um dia em que estamos aqui agora, separamos nosso tempo para honrar e engrandecer o Teu nome neste culto. Estamos agora pregando para essas pessoas que estão nos assistindo de casa, que a Tua palavra poderosa possa atingi-los diretamente, possa fazer diferença na vida deles. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos use neste momento, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro livro aí da sua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 13. Vamos ler alguns versos aqui. Gênesis 13, vem aqui a história, você deve conhecer, pelo menos você já ouviu falar, na história de Abraão e Ló, ali naquela situação em que eles se separam. Eu gostaria de ler com você desde o verso 1, que vem dizendo assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro esteve a tua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro.
Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e entre parênteses aqui, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. E o último verso aqui: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nessa história que nós vemos aqui, o ponto principal, e primeiro nesse início aqui, é a questão da escolha, né? Em todos os momentos de nossa vida, em todas as instâncias de nossa vida, os relacionamentos, nas finanças, no profissional, em todos no religioso, é preciso estar diretamente ligado a minha e a sua escolha. O ser humano, ele é movido por escolhas. E algumas pessoas, elas preferem ficar em cima do muro, como é dito aí o ditado popular. Porém, não escolher é também uma escolha. Então, eu e você, em todo momento, em todos os instantes, todas as situações, nós escolhemos. E nessa história aqui, você vai entender um pouco da história de Ló. Arã, ele morre em Ur, né? E Ló, então, foi adotado pelo seu tio Abrão. E ser adotado por Abrão, né, mesmo sendo ser filho dele, mesmo adotado, é algo muito bom, né? Adão era um homem que falava com Deus, ele ouvia Deus diretamente, ele era guiado por Deus. Então, e Adão, Adão não, Adão também, né? Abrão. E Deus abençoara Abrão. Abrão, tudo que ele empreendia, em todos os momentos da vida de Abrão, ele foi abençoado. E Ló, por consequência, também era abençoado também. Nós lemos aqui que Abrão tinha seus gados, suas tendas, sua riqueza, e Ló, que andava com ele, também tinha todas essas coisas, né? E eles, a ponto de que cresceram tanto, a bênção de Abrão foi tanto tamanha e de Ló, que eles acabaram tendo que se separar. E aqui nós lemos que houve contenda entre os pastores de Ló e os de Abrão. E Abrão, vendo isso, a primeira lição dessa noite, né? Ele então decidiu intervir. Abrão poderia fazer como muitos de nós fazemos quando ocorrem problemas, começam a acontecer alguns problemas na nossa vida, postergar, empurrar com a barriga, mas ele não. Assim que ele percebeu o problema, os pastores estavam começando a ter contendas, começaram a ter desavenças entre eles, ele parou e ele resolveu o problema. Ele então chama Ló para conversar, levou ele até o monte, e ele mostra toda a região, toda a terra que eles tinham, né, tinham conquistado. Ele então levantou lá os olhos, né, aqui diz, no verso que nós lemos, ele viu toda a campina do Jordão, né? E lá, interessante que um dos versos que nós lemos aqui, o lugar que ele olhou e que ele admirou era um lugar parecido com o Éden perdido. Mesmo após a entrada do pecado, mesmo após o pecado tendo deturpado, inclusive, a questão natural, a natureza, eles podiam ainda perceber as maravilhas do Éden naquele local, naquela região. E nós vivemos hoje, muitos anos depois, milhares de anos depois, e mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio a tantas dificuldades, dor, sofrimento, nós ainda conseguimos ver em alguns pedaços, em alguns instantes, alguns insights, as maravilhas de Deus na sua natureza, tanto dos animais, mas também na plantas, etc., praias belíssimas e belezas naturais. E Ló, então, ele foi incitado a escolher aquele local. Interessante que, no final do verso 13 aqui, o local era bonito, era comparado ao Éden perdido, né, de beleza, a região de água, ali toda a situação. Porém, nós vemos aqui, né, no último verso, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E muitas vezes, eu e você, e assim como Ló também, nós somos levados a escolher, levados a tomar decisões pela primeira impressão, pelo brilho nos olhos, pela beleza aparente que as coisas saltam aos nossos olhos, né? E Ló, então, escolheu
aquele local. A Canaã era um local de perigo, tinha pessoas querendo invadir, tal, só que Canaã era a terra da promessa, né? Era o local da promessa, então ele estaria seguro ali com sua família. Porém, ele escolheu aquela região ali que ia até Sodoma, que era onde tinham pessoas más e pessoas... Ele escolheu mesmo, apesar de saber da fama, da má fama daquela região. Ele decidiu então descer para aquela região com sua família, e naquele dia ele desceu com seus rebanhos, seus servos, tendas, com seu ouro, com sua prata, com sua esposa, com seus filhos. Não sabia ele que tempos depois ele voltaria sem nada. 20 anos se passaram, então aqui é uma passagem de tempo grande aqui, né? E lá no capítulo 18 e 19, nós encontramos o restante dessa história, né? Aí nós sabemos o contexto aí, nós temos aqui até alguns sermões, algumas mensagens sobre a questão dos anjos ali em Sodoma, mas não é esse contexto que nós queremos explorar hoje. Os anjos desceram até Sodoma, porque eles tinham um recado urgente para dar. E eles foram até a casa de Ló, e eles deram a notícia que a Sodoma seria destruída, e Ló então teria aquela noite somente para anunciar aos chegados, aos seus queridos ali, para que eles saíssem da cidade. E Ló saiu então a anunciar. E aqui é um outro detalhe, uma outra ponte que nós vamos, não é o foco da mensagem aqui de hoje. Em todos os momentos que Deus decidiu destruir uma cidade, um povo, uma região, alguma coisa, Deus sempre deu oportunidade de salvação. No dilúvio, a porta da arca, ou a arca, era a oportunidade de salvação. Em Jericó, a casa de Raabe foi oportunidade de salvação. E agora em Sodoma, quem quisesse salvar, acompanhasse Ló. Ló era a oportunidade, o canal, né, de salvação daquele povo, das pessoas que quisessem ali sair da cidade. Ló então voltou sem ninguém. É interessante que nós vemos aqui que ele sai com sua esposa, seus filhos. Ele teve outros filhos enquanto morava ali. Então, ele voltou com suas filhas solteiras, suas 2 filhas solteiras. Mas outros filhos tinham dele, familiares ali, né? Porque, sabe, sobrinhos, cunhados, etc. Cunhados, não, outros familiares. E ele, então, foi anunciar para as pessoas, mas eles não acreditaram em Ló. Não quiseram sair de Sodoma, e eles ficaram. Mas 20 anos, irmãos, 20 anos. Imagina 20 anos morando numa cidade onde você é influenciado negativamente, onde as pessoas são más, são as pessoas que são contrárias à vontade de Deus, pessoas que zombam de Deus e das coisas de Deus. Como que é viver em 20 anos num local como esse, né? Quem sabe o culto familiar se perdeu naquele período na casa de Ló e na família de Ló. Quem sabe a adoração a Deus deixou de ser feita naqueles 20 anos. 20 anos são anos suficientes para apagar qualquer vestígio da presença de Deus na vida do ser humano. Só que Deus teve misericórdia de Ló, né? No contexto da história, isso serve para um outro sermão, né? Deus, apesar de estar morando naquele local, apesar deles estarem influenciados negativamente, Deus olhou Ló com misericórdia, e ele achou Ló justo mesmo morando naquela região. Ele então teve piedade de Ló, e ele então decidiu escolher Ló e quem quisesse sair com ele, né? A misericórdia de Deus foi quem o salvou, e até hoje é o que nos salva, né? E à madrugada, então, Ló está saindo de Sodoma com sua esposa e suas 2 filhas únicas, filhas solteiras. Ele não está feliz, ele está triste porque tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia levado para aquela região, para aquela cidade, tudo que ele havia conquistado ali, ele estava deixando para trás. Parte de sua família estava sendo deixada para trás. E ele tinha... E naquele dia, naquela saída da cidade, ele percebeu, caiu a ficha dele, ou pelo menos caiu definitivamente, da escolha que ele fez 20 anos atrás, lá no monte, lá na montanha. Uma escolha que aparentemente foi uma boa escolha, escolheu uma região boba de se morar, uma região, quem sabe, abundante, com muita água, uma região onde tudo que plantava dava e com sucesso, porém uma região que era habitada por pessoas más. E ele, então, cai a ficha dele, e aquele dia, a Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz que Ló saiu triste daquele local. Feliz por Deus ter escolhido ele, ter lembrado dele antes da destruição daquela cidade, porém triste por tudo que ele estava deixando para trás, por uma única escolha equivocada, 20 anos atrás. E aí nós lemos os versos aqui, que ele no 18 e 19, aqui no capítulo 19, desculpa, no verso 16 e 17, nós lemos assim,
Gênesis 19, 16 e 17, esses versos. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Aqui o anjo, sabe aquela situação em que você e eu já passei, provavelmente você também, que quando seu filho está fazendo birra, você pega pelo braço e sai literalmente arrastando. O anjo literalmente arrasta Ló e a esposa e as filhas, porque eles estavam ainda na indecisão: vou ou não vou, o que eu deixei para trás, meus familiares, minha casa, meu carro, minhas coisas, meus móveis, minhas roupas, o que eu faço agora? O anjo então, os anjos pegam eles pelas mãos e saem arrastando da cidade. A misericórdia de Deus foi tamanha a ponto de saírem da cidade literalmente arrastados, né? Ele está saindo então, e eles falam: não olhe para trás, não olhe para trás, olhe para frente. E aqui há todo um significado de olhar para trás. E quando nós olhamos, e essa expressão não olhe para trás, é porque ao eles olharem para trás, provavelmente eles iriam desistir de sair, iriam se arrepender de estar saindo da cidade, voltar, e com certeza, certamente, se perderiam. E olhar para trás tem um outro significado que fica para uma outra mensagem também, que significa olhar para os seus pecados, olhar para a sua história de desgraça, e você ficar com saudades desses pecados, ficar pensando e revivendo o que você viveu naquela situação. E a mensagem do anjo aqui fala assim: olha, vá para frente, não olhes para trás, continue, persevere aí, esquece as coisas para trás que ficam e vá embora, né? E ali naquele vale foi travada uma luta imensa. O bem e o mal estavam disputando almas preciosas para Deus. E ali eles saem, né? A mulher de Ló olha para trás e fica, né? E aí uma outra história também, pessoas que questionam por muito tempo também. Eu fiquei intrigado com essa história, né? Puxa vida, mas a mulher só olhou para trás, teve que ficar na cidade, ser destruída, virou uma estátua de sal ali, ficou ali. Mas na verdade, porque a Sodoma, na verdade, ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não havia saído dela, né? Pessoas que falavam: mas a família dela estava ali atrás, na cidade. Como que uma mãe não voltaria, não olharia para trás, né, com desespero de perder seus familiares, perder pessoas queridas ali? Porém, a Bíblia diz, Jesus diz, né, que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu coração não estava nos seus filhos, estava em Sodoma, né? Ela quis se separar, foi uma atração fatal. Ela não conseguiu se livrar daquela cidade, tudo que aqueles 20 anos acarretavam na vida dela, toda a bagagem daqueles anos. Ela ficou para sempre, como nós sabemos a história, né? Então Ló chega na montanha com suas 2 filhas. E é melhor que ele tivesse chegado sozinho, né? As consequências não haviam parado por ali. Lá na montanha, as filhas de Ló tiveram um plano macabro, um plano diabólico, né? Porque eles ainda, Sodoma fazia parte da vida delas. Sodoma influenciou elas negativamente, terrivelmente, e elas tiveram até oportunidade, forças, né, arrastadas ali da cidade para sair da cidade, não olhar para trás. Porém, elas criaram um plano, embebedaram seu pai, tiveram relações sexuais com ele, para ter filhos com ele, e as 2 tiveram, então, 2 filhos, né? Olha o nome dos abençoados aqui, né? Moabe e Amon. Um nome bastante conhecido, pelo menos os descendentes deles, né? Os moabitas, os amonitas, eles foram povos terríveis. Tiveram 2 filhos que se tornaram 2 nações perversas, 2 nações ímpias e nações inimigas do povo de Deus. Só que lá, 20 anos atrás, Ló não conseguiu ver isso. Ló não conseguiu ver as consequências de sua escolha. Uma escolha, parece ser tão simples, né? Puxa vida, mas por causa de uma escolha está sofrendo tanto. As escolhas, elas ditam o nosso presente e principalmente o nosso futuro. E aí, você se fala: puxa vida, mas o William anunciou aqui no início do culto que esse mês seria um mês com um tema específico de esperança. E principalmente hoje, esperança para em meio à crise financeira. O que tem a ver? História de Ló, Sodoma e Gomorra, o que tem a ver isso?
Na verdade, tem tudo a ver, porque grande parte da situação atual, e principalmente a situação financeira que você e eu vivemos hoje, foi por estarmos colhendo por escolhas do passado. Grande parte do que você e eu estamos vivendo hoje, a situação, a nossa vida hoje, a vida financeira, é consequência das minhas e das suas escolhas. Por mais que nós estejamos vivendo um momento de pandemia, uma crise terrível no mundo inteiro, como nunca nós vivemos antes, as pessoas que tiveram boas escolhas antes da crise, elas estão sofrendo, porque todos nós estamos sofrendo. Essa crise é uma crise avassaladora e terrível, e a gente nem sabe quando irá se acabar. Porém, elas estão sofrendo menos ou com menos desespero do que outras pessoas que não tiveram boas escolhas financeiras. E aqui você pode incluir, eu não vou entrar no mérito sobre orçamento familiar, sobre controle financeiro, porque quando você tem boas escolhas, quando você é dirigido por Deus, e pede a orientação de Deus em todas as escolhas suas, as pequenas e as grandes, você começa, vou fazer a compra do mês hoje. Quando você chega no mercado, você sabe que isso vai comprar, isso vai ser de mais, vai ser de menos, isso é suficiente, isso é importante para eu e para a minha família, para mim e para a minha família. O que eu vou adquirir de bem, de um carro, de uma casa, de uma troca, etc. Todas as suas escolhas, no caso aqui do ramo das questões financeiras, elas vão ditar o que você está vivendo agora e provavelmente o que você vai viver em pouco tempo. E você, lá no começo do sermão, quando nós demos os primeiros versos, quando Abrão, ele teve ali aquela decisão, os pastores estavam tendo intrigas, e eles então chamam Ló para a conversa, e falam, nós somos parentes próximos, nós vamos desgastar nossa relação, vamos criar atrito entre nós por causa de nossos bens, não vamos fazer isso. Abrão fez isso porque Abrão era um homem sábio, ele era um homem temente a Deus, Deus falava com Abrão diretamente. Então, Abrão, ele chamou Ló para falar. É interessante que Abrão era o dono de tudo. Ló foi convidado para morar com Abrão, foi praticamente adotado por Abrão, porém, quem era o dono das posses era Abrão. Ele chama a Ló para conversar, e se nós ampliarmos aqui um pouco esse texto aqui, ele falou, Ló, está vendo toda a terra que nós temos, tudo que nós temos aqui? Escolhe o que você quer, a parte que você quer, que eu escolha outra. É como você chegasse na alguma situação e falar assim, olha, sócio, a gente tem aqui os 2 carros, escolhe aí qual que você quer que eu fique com outro. Nós temos aqui 5 casas, 4, né? Porque dividir uma casa no meio é difícil. 4 casas, escolhe 2 aqui que eu fico com 2, escolhe uma aqui que eu fico com outra, escolhe onde você quer morar que eu fico no outro lugar. Por que Abrão, o que fez com que Abrão chegasse a fazer isso? Porque Abrão, ele tinha total dependência de Deus. E esse é o grande ponto aqui. Quando eu e você temos total dependência de Deus, nós não temos medo da crise que nós estamos enfrentando. Nós não temos medo do dinheiro que está faltando para pagar as contas do mês. Nós não temos medo do investimento que nós vamos fazer, porque nós estaremos dirigidos constantemente por Deus. Então, todas as escolhas, tanto as minhas quanto as suas, quando nós somos dirigidos por Deus, quando nós pedimos para que Deus nos influencie em todas as escolhas, pequenas e grandes, você vai viver, você vai sofrer, como eu disse, estamos sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo, mas você vai ter tranquilidade em meio à crise. Isso é muito difícil. Tranquilidade tendo um aluguel para pagar, ou um aluguel vencido, tranquilidade em uma conta de água de luz vencida, ou a vencer próximo, se você tem dinheiro, tranquilidade em meio ao alimento que está faltando no seu armário, você não sabe o que vai comer amanhã. É fácil falar, né? É muito fácil falar, eu admito isso, né? É fácil falar. É difícil viver, mas quando você e eu temos dependência de Deus, temos total dependência de Deus, nós viveremos tranquilos em meio à crise. É o que Abrão tinha. E por isso que eu quis voltar essa história aqui no começo de Abrão, essa parte. Ele pediu para que Ló escolhesse, porque independente para onde ele fosse, Abrão era um homem vivia da promessa. Em toda a sua vida, ele estava vivendo de promessa. Ele já tinha bens lá onde ele estava. Deus falou, Abrão, pega a sua família e vai embora. Para onde? Não importa, vai embora, sai daí. Deixou bens, deixou coisas, deixou familiares, deixou sua terra para uma terra que ele não sabia para onde iria, viveu, não sabia o que viveria, porque ele tinha esperança, ele tinha fé.
né? Abraão é conhecido até hoje como pai da fé. E quando eu e você temos fé, mesmo quando os recursos faltam, mesmo quando você está vivendo meio a uma crise financeira, você permanece firme, você permanece inabalável, porque você confia no Deus criador de todas as coisas. Abraão, ele viveu em crises, em vários momentos de crise, mas ele não caiu, porque ele era e deixava-se ser totalmente dependente de Deus. E dentro da crise, nós podemos também, eu estou falando aqui sobre prevenção, então você vai escolher coisas boas para colher coisas boas, claro, e na vida financeira não tem muito milagre para isso não, você tem que planejar, você tem que planejar, orçar, né, se preocupar previamente para que você colha coisas boas, ou que você sofra menos, etc., né, tenha menos perdas, as perdas não te abalem completamente, só que mas aí eu não planejei, estou vivendo na crise, e agora, o que eu faço? Não há perdão, não há salvação para mim? Claro que há salvação para você. Claro que há salvação para mim. Deus é um Deus de misericórdia, como nós vemos aqui nessa história, e durante toda a história, todas as histórias que são relatadas na Bíblia, em todo momento Deus dá oportunidade de salvação para os seus filhos. E não é você que vai ficar de fora dessa oportunidade. Você e eu temos, dentro da crise, a forma com que eu e você reagimos à crise, reagimos às dificuldades, ela vai fazer toda a diferença de como você vai passar por essa dificuldade. Tem pessoas que, infelizmente, não conseguem suportar o peso dos problemas e acabam cometendo atos complicados ou piorando a situação ou até perdendo a própria vida. Mas quando você e eu escolhemos, em meio à crise, confiar em Deus, nós vamos ter uma reação diferente. Uma reação que vai nos destacar dos demais, porque grande parte das pessoas não consegue reagir bem quando chegam as crises, quando a crise bate a porta. E você e eu, por termos o conhecimento de Deus, por termos o conhecimento da palavra de Deus, tem histórias, essa é uma das histórias, quantas outras histórias temos aqui de milagres, de providência de Deus na vida dos seus filhos? Quando você e eu temos esse conhecimento, nós temos uma escolha, sim, mesmo vivendo em meio à crise, temos uma escolha de ter fé, uma escolha de reagir diferente da grande maioria. E quando você e eu fazemos isso, nós conseguimos passar pelas crises. Elas vão chegar, vão abalar nossas estruturas, mas nós vamos permanecer de pé. E eu queria terminar o sermão de hoje lendo aqui uma citação de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 168, vem dizendo assim: em grande contraste com a vida de Abrão, estava de Ló. Já tinham sido companheiros, adorando no mesmo altar, morando ao lado um do outro em suas tendas de peregrinos, mas quão diversamente diferenciados agora. Ló escolhera Sodoma para seu prazer e proveito, deixando o altar de Abrão em seu sacrifício diário ao Deus vivo, permitira a seus filhos misturar-se com o povo corrupto e idólatra. Retivera, contudo, em seu coração o temor de Deus, pois declara as Escrituras ter sido ele um homem justo, sua alma justa enfadava-se com a conversação vil que diariamente vinha a seus ouvidos, e ele era impotente para impedir a violência e o crime. Foi finalmente salvo como tição tirado do fogo, conforme Zacarias 3:2, despojado contudo de suas posses, privado da esposa e filhos, habitando em cavernas como os animais selvagens, coberto de infâmia em sua velhice. E deu ao mundo não uma raça de homem justo, mas 2 ações idólatras, em inimizade com Deus a guerrear contra o seu povo, até que, enchendo-se sua taça de iniquidade, foram destinadas à destruição. Quão terríveis foram os resultados que seguiram a um passo desacertado. Houve uma saída, uma decidida separação dos ímpios, uma escapada para salvar a vida. Assim foi nos dias de Noé, assim nos dias de Ló. Assim aconteceu com os discípulos antes da destruição de Jerusalém, e assim será nos últimos dias. De novo se ouve a voz de Deus em uma mensagem de advertência, mandando o seu povo separar-se da iniquidade que prevalece. A história de Ló é uma história cheia de lições para nós, outras lições que poderíamos tirar dessa história que nós demos, desses versos que nós demos aqui. Mas para esta noite eu gostaria que você ficasse com a mensagem que você e eu somos a todos os momentos movidos por escolhas. Você e eu temos que escolher a nossa vida inteira.
Pode ser que você tenha escolhido mal até hoje. Pode ser que você esteja colhendo frutos de escolhas más do passado, de escolhas indevidas, de escolhas infelizes. Porém, eu e você temos oportunidade. Deus sempre deu oportunidade para o seu povo. Você e eu temos oportunidade hoje também, né? Dia 2 de maio de 2021. Temos oportunidade de uma nova vida. Temos oportunidade de novas escolhas. Enquanto eu e você estivermos vivos, nós temos oportunidade de escolhas. Nós vamos escolher até a volta de Jesus, até eternamente nós teremos escolhas, né? O poder de escolha. Deus deu esse dom ao ser humano. Você e eu temos escolha hoje de mudar a trajetória da sua vida, de mudar a trajetória da minha vida. Quem sabe você esteja colhendo frutos que nem você mesmo tenha plantado. Eu e você estamos vivendo num mundo de tristeza, um mundo de dor, um mundo de separação, de perdas, de queridos por uma doença terrível. Que você e eu não temos culpa de nada. Não fomos eu nem você, não fui eu nem você que criamos esse vírus. Nós estamos vivendo em um momento em que a maioria de nós nunca vivemos. Um momento onde o mundo está sofrendo, onde o Brasil, São Paulo, a sua família, a minha família está sofrendo, pessoas que infelizmente se perderam nessa crise sanitária, essa doença terrível, essa pandemia. Mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à separação, mesmo em meio a essa crise mundial, eu e você temos ainda o poder de escolha. Quem sabe eu e você possamos quebrar esse elo de desgraça de sua família, da minha família. Mas você e eu temos que, para que isso aconteça, escolher. Primeiro escolher a quem você serve, escolher a quem eu sirvo. Primeiro escolher como servir, escolher como reagir às dificuldades do dia a dia, escolher como nos preparar para sermos salvos. Desde 2020 para cá, eu trabalho aqui na escola do Campo de Fora. Nós estamos vivendo ali e diariamente nós temos contato com os pais de alunos financeiramente, vidas destroçadas, pessoas que sempre tiveram uma vida financeira tranquila, saudável, e a crise abalou diretamente, pessoas que perderam seus bens de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, pessoas que perderam totalmente suas finanças, estão totalmente zeradas, desesperadas, pessoas que não sabem reagir ao que está acontecendo. E isso tem mexido comigo bastante. O que eu fiz no passado para estar tranquilo ou desesperado hoje? O que eu posso fazer hoje para ficar tranquilo e desesperado nas próximas crises que virão? Não se engane, irmãos, estamos vivendo a maior crise, quem sabe, que eu e você vivemos. Porém, nós teremos crises piores do que essa. É profético isso. Enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto Jesus não voltar, nós estaremos vivendo crise após crise. Como você e eu reagiremos à próxima crise? Eu e você temos uma escolha hoje, e Deus nos dá essa oportunidade de escolhermos a todos os dias. Escolha Deus como o seu conselheiro, escolha Deus como o seu guia, que Deus seja constante, o Espírito Santo toque seu coração, sua mente a todos os momentos quando você for escolher, nas pequenas e nas grandes decisões. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que essa semana seja uma semana abençoada, e que eu e você escolhemos para o bem, tenhamos escolhas saudáveis, escolhas eternas. O trio vai cantar neste momento. Reflita sobre a mensagem dessa música, e que você e eu possamos dormir hoje, nessa noite de domingo, com essa mensagem de esperança, de fé, e que possamos nos preparar para ver Jesus voltar o mais rápido possível. Deus abençoe você.
angustiado, o meu coração se encontra na pior. Pai, me socorre, pois eu vivo aqui tão só. Preciso muito de tua paz aqui em mim. Agora eu sei que meus amigos não me podem ajudar, pois nessa vida meu tormento é singular. Só tu, Jesus, podes minha vida transformar. Quero sentir o teu amor sublime em meu coração e a tua paz perfeita vinda de tuas mãos, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz, e que eu possa sentir a tua mão na minha mão, e que eu possa descrever o amor de então, como num lindo rio onde tudo é paz, tudo é paz, tudo é paz. Feche seus olhos para falarmos com Deus mais uma vez. Pai Santo que habita no céu, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, nesta noite. Agradecemos pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez ouvir a Tua palavra, ouvir da Tua palavra. Nós ouvimos aqui, lembramos da história de Ló, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas perdas ele teve, motivadas por escolhas ruins. Estamos vivendo em um mundo tão difícil, um momento num mundo tão complicado. Essa música que o trio cantou relata muito bem o momento de praticamente todos nós. Dificuldades, desespero, perdas em todas as esferas da nossa vida, perda de queridos, perda de relacionamentos, perda financeira. Mas assim como essa mesma música que citou isso, nós queremos sentir a Tua mão em nossa mão. Mesmo em meio à crise que estamos vivendo, nós queremos suportar, ultrapassar essa crise do Teu lado. Sabemos que um momento ou outro nós nos desesperaremos, seremos abalados emocionalmente, porém nós queremos continuar do Teu lado, continuar de pé, esperando aquele grande dia, quando o Senhor voltar e nos tirar desse mundo de pecado, mundo de tristeza, mundo de dor, mundo de doença, onde viveremos eternamente contigo. No campo financeiro, nós queremos pedir misericórdia do céu, Deus. Tantos e tantos filhos Teus estão passando por dificuldades. Pessoas que perderam suas rendas, perderam seus empregos, pessoas que estão endividadas, que não sabendo como pagar as contas, alguns não sabendo nem o que vai comer amanhã, mas queremos que Tu derrame
bênçãos dos céus, providências, que as pessoas recebam o que eles precisam, o suficiente para que eles continuem nessa luta, neste mundo aqui. Nos deu uma semana abençoada, nós não conhecemos ela ainda. Uma semana de dificuldades, provavelmente, uma semana de lutas, mas nós queremos estar aqui no próximo sábado, louvando e agradecendo o Teu nome, por mais uma semana de vitórias, acima de tudo. Nos leve para casa, ou nos deixe em segurança agora, neste momento. Vamos descansar, que Teu Santo Espírito possa estar a todo momento nos acomodando, nos orientando, e que as nossas escolhas sejam as melhores escolhas, ó Deus. Nós pedimos tudo isso e Te agradecendo por nós confiamos no Teu Filho amado Jesus. Amém.